Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Segunda-feira, dia de você se inspirar pela neurociência no nosso quadro Inspiring Brain. Sempre um convidado incrível, uma convidada sensacional, para te mostrar esse universo da neurociência por um olhar não viciado como o meu, obviamente, porque eu sou absolutamente suspeita para falar desse assunto. Então, eu chamo outras pessoas para vir te contar como é que foi a experiência delas. Este quadro aqui do Nada Trivial também é um podcast. Então, eu vou pedir para soltarem a vinheta e a gente começa o podcast e já já eu mostro para vocês quem é a nossa convidada de hoje. Olá, seja bem-vindo ao Inspiring Brains, o seu podcast de neurociência inspirando sua vida. Esse podcast também é um quadro do canal Nada Trivial no YouTube. Então, se você quiser nos assistir, você também pode ir lá para o canal do YouTube. Se você já está aqui no YouTube, clica aí. Não esquece de já deixar seu like, já compartilha, que você não sabe que vem coisa boa por aí. Minha convidada de hoje é uma mineira da cidade de Catas Altas. Acabei de descobrir que esse lugar existe no mundo. E eu que amo Minas Gerais, vou ter que ir lá conhecer. Eloá, querida, feitosa, seja bem-vinda por aqui. Prazer te receber. O prazer é meu. Massa, vamos aqui. Conversar sobre neurociência, que é o meu tema. Vamos. A gente pode falar de Minas, pode falar de cachoeira, que também gosto. Tamanho de Catas Altas, combinadíssimo. Tá bom, muito bom. Primeiro, então, conta um pouco pra gente da sua trajetória, o que te levou até a neurociência, qual foi a busca? Vamos. Eu sou pedagoga, formada numa universidade tradicional, com uma linha longe da neuro, muito longe da neuro. Onde é isso, essa faculdade? Eu sou da USP. Então, e lá é um curso mais antigo, eu me formei tem um tempo e nem pensava nisso. Comecei a atuar, minha área de paixão é a alfabetização. Massa. Eu amo essa faixa etária e logo eu fui para a alfabetização dentro da minha carreira. Fiquei lá 17 anos. Fiz vários cursos dentro da área construtivista, que é a área que está mais predominante no Brasil atualmente dentro da educação, em alfabetização e na educação como um todo. E fui procurando entender como é que as crianças passavam por esse processo de alfabetização, mas como isso acontece. Eu entendi como eu analiso a escrita, que é o que a Emília Ferreira propõe, mas ficava ali com uma coisinha na cabeça. Tá. E também perturbava um pouco essa história que a gente começou a perceber das crianças terem mais dificuldade a cada tempo para se alfabetizarem, porque me parece que... Eu não sei se isso é uma lenda ou se isso é verdade, mas todo mundo fala sobre isso. Que com o tempo foi se percebendo uma ruptura no processo de alfabetização. Eu não sei se isso é devido aos tempos modernos, a tudo digital que a gente tem, é um acesso fácil que elas têm a tudo. Eu vejo mudança das crianças que eu comecei, as crianças de agora, sem dúvida. Mas eu acho que no processo de alfabetização, a maior dificuldade, enquanto professora, era saber o que fazer com aquela criança que não avançava. Porque as crianças que vão embora, você fica feliz, meu Deus, tá lendo, tá escrevendo, tá ótimo. Mas e aquela que não conseguia sair de escrever pata usando X e R? E você aplicava tudo, mas você não conseguia sair daquele caminho. Tá. Então, isso é angustiante. E essa criança que vai percebendo essa dificuldade, ela também começa a se retrair, né? Exato. É um processo Exato. duplo, porque Exato. ela já tem a dificuldade, aí ela começa a não querer mais enfrentar. E aí eu brinco sempre, brinco com as famílias que eu fiquei perto. O fracasso escolar pode começar ali. Então, se eu não entrego uma criança alfabetizada no final do ano e bem alfabetizada, ela vai carregar aquela dificuldade na vida escolar dela o resto da vida. Isso já abala a autoestima dela, ela já vai se sentir inferior ao grupo, e aí eu vou perdendo a criança ao longo da jornada escolar dela. Massa. Então, isso é muito difícil enquanto professora, observar. Tem uma crueldade aí nesse sistema. Enorme, enorme, enorme. Porque os que vão, vão. E os que não vão... Meio que quase que não precisava nem do professor. Não. Você mostrou as duas palavras, ele entendeu o sistema e ele foi embora. Ai, que ótimo, tá escrevendo. Ele vai lá procurar a lista dele de consulta. Massa. Que lindo. Mas aí eu ficava ali matutando essa coisa, mas não tá fazendo sentido, isso não faz sentido para mim, só essa explicação não é o suficiente. Massa. E aí eu fui buscar outros caminhos para entender. Bati na neuro, bati no governo, que ele tem inclusive um programa de alfabetização para professores
pautado em neurociência lá na plataforma deles. Sim. Achei muito legal. Já consegui ver, poxa, esse aqui é um caminho muito mais palpável para mim, eu entendo muito mais. Algumas das minhas dúvidas começam a se responder e eu posso me aprofundar nisso aqui, porque isso aqui é a sala de aula. A gente fica procurando, eu tinha muita dificuldade de fazer um curso e enxergar a sala de aula. Em geral, os estudos em pedagogia são muito teóricos, né? Muito teóricos, muito. E na USP é muita teoria e uma teoria antiga. Assim, é fantástico, você tem caminhos para descobrir e pesquisar e ir atrás dentro da sua dúvida, porque você se faz ali dentro, mas... Muito recurso, né? Uma biblioteca absurda, professores Exato. muito bem formados. Exato. Uma área de pesquisa importante, né? Tudo isso é robusto. Exatamente, mas você fica ali com outros campos de dúvida aberta para um mundo que anda. Você sentia lá uma certa resistência aos temas da neurociência? Sem dúvida. Qual que é Não sei como está agora, Ah. mas era uma coisa piegas, retrógrada, de quem quer deixar todo mundo robozinho. Que era uma visão meio anos 70, Exato, 80, né? exato. Meio Mas a reducionista educação, e tal. ela... O fato é que a neurociência andou enfiando o pé pelas mãos, vamos ser honestos, né? Não. Se a gente pensar nos anos 60, anos 70, quem falava de cérebro e educação, né, atravessava o samba, vamos combinar. Exato, então era melhor ficar só na educação mesmo. Dewey estava ótimo. Muito bom. E aí, mas para hoje não explica muita coisa. E comecei a pesquisar, e comecei a ir atrás, e achei a neuro. Falei, é isso, porque a neuro te dá a sala de aula, te dá a relação, te dá o processo de aprendizagem, te dá como as emoções funcionam, como o cérebro funciona, e tudo isso agrega muito mais. Então, eu descobri um campo que eu falei, gente, todas as minhas dúvidas profissionais estavam aqui o tempo inteiro, respondidas, com muitos estudos sobre, e como isso não me foi apresentado. Na verdade, eu fiquei me sentindo injustiçada por isso não ter me sido apresentado por ninguém. E dentro da escola também a gente ainda tem... A educação, ela demora a se transformar, ela demora a se atualizar. Então, ainda há um receio. Você sabe explicar para mim por quê? Você tem uma opinião sobre isso? Por que que a educação tem essa... Parece que é uma coisa meio atravancada, não sei se é conservadora, per se. Às vezes eu tenho a opinião de que, assim, óbvio, a responsabilidade de educar é muito grande, por quê? Aquela criança que está ali agora, eu errei, ela não vai estar aqui amanhã. Sim. Certo? Para que eu possa corrigir o meu erro. Uhum. Ela vai embora. Sim. E vai seguir a vida dela. E aquilo que eu não fiz, ou aquilo que eu fiz a mais, ficou. Uhum. Então, eu acho que a educação trabalha uma coisa meio assim, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Pode ser sem dúvida, mas eu acho que ainda é menos do professor, daquela figura ali que está direto, do que eu fiz a mais, do que eu fiz a menos. O sistema, ele é muito engessado e muito político. Tá. E aí, tudo que envolve política no nosso país, ela é demorada, porque existe um discurso de um lado do construtivismo, do outro lado da psicologia cognitiva, da neuro, ao invés de todo mundo se unir, olhar e propor, mas isso a gente vê em inúmeras áreas dentro do Brasil, né? Sim. Então, assim, entra um governo, Deixa algo pra um lado. impera, entra outro, vamos para outro lado. Isso, sem dúvida, é educação. A alfabetização. A alfabetização é um pé de guerra O constante. que você achou desse programa de alfabetização do governo anterior? Você falou que você fez a formação. Eu fiz a formação lá. E o programa de alfabetização? Faz sentido? O programa de alfabetização faz sentido, mas para quem está chegando, ele é piegas mesmo, ele é meio robozinho. Entendi. Porque ele é muito sistematizado. Não tem explicação por que daquilo. Não tem. Embora ele tenha professores incríveis, portugueses, que já explicam e atuam nessa área faz tempo, ele não tem uma explicação. Ele tem vídeos que você tem vontade de sair correndo, da professora dizendo, olha, o A faz som de A, repete. Repete. Aí você fala, gente, eu não quero isso na minha sala de aula, isso é ridículo, uma criança não pensa desse jeito. Então, ter esse olhar também do construtivismo me possibilitou olhar criticando. Lógico. E falar, o que eu vou fazer na minha sala? Mas eu preciso sistematizar esse processo de alfabetização. De fato, ele, assim, deixando a criança e descobrindo, tateando, porque para o construtivismo,
a criança vai assimilando o sistema aos poucos. Então, você quer escrever pato? Vai lá, acha a Patrícia, vê com que letra ela está escrevendo. Sim. E se ela pega o C e o I, tá tudo bem naquele momento, porque é o que ela está pensando naquele momento. Tá. E ele tem estratégias, assim, ele vai te levando a Possível, entender. né, Eloá? Esse sistema, ele prescindia, ou prescinde, de um interesse genuíno da criança naquilo, né? Isso é maravilhoso. O princípio do construtivismo é maravilhoso, que é trazer o mundo para dentro da escola, você atuar com interesse, você levar experiência. Só que agora, É com essa lindo. coisa toda do digital, das telas, da velocidade, da rede social, As crianças são muito menos interessadas, é muito mais difícil mantê-los no mesmo assunto, e eu brinco que eu fui me tornando mais Silvio Santos com o passar dos tempos, assim. No começo era, a gente vai fazer uma atividade, e eu já sou animada por natureza, então era, a gente vai fazer uma atividade. Depois eu tive que falar, então, olha que demais, veja só! E aí na neuro, alguém falou, um professor falou, mas não é sempre esse demais. Eu comecei, nossa, caraca, mas não é sempre demais mesmo. Tem coisa que é chata pra caramba aprender. Mas eu sempre tenho que ter uma apresentação gigantesca. Então, no primeiro ano, eu gamificava tudo. Ou eu colocava grupos de rotação em tudo para tentar mantê-los com a atenção sustentada. Sim. Agora tá Assim, cheio de alternando. vocabulário, né? Você viu? Você tá cheio Você de viu? vocabulário. Nossa, gente, aprendi muito. Muito legal. Você acha que esse é o problema? Atenção sustentada, Eu acho atenção que a tela alternada. atrapalha muito, Tá. as telas atrapalham muito, e o mundo deles, né? Eles têm tudo como a gente. Você coloca no micro-ondas 3 minutos, sua comida tá pronta. Então, a gente quer a dopamina rápido, a gente quer aprender rápido. Ser aprendiz é um saco, e para eles está na cara. Pra gente também, que ser aprendiz é um saco. Ter que falar não sei Fato. para aprender Viver o vale da decepção, né? é horrível. Não conseguir, É né? horrível. A zona proximal é linda, mas chegar lá é horrível. Sim, Quem tá vivendo é péssimo. sim. Então, isso dificulta um pouco. E o método que a neuro valida para alfabetização, assim vamos dizer, ele acaba sendo mais rápido e atinge melhor todas as crianças. Então, ele Mais atinge democrático. a criança... exato, obrigada. Ele atinge, assim, a criança que tem muita dificuldade. Tá falando do a criança método fônico. Do método fônico, Tá. Você sistemático. quer explicar um pouquinho? Porque esse meu público aqui, Vamos lá, então. nem todo mundo é tão sagaz assim. Basicamente é assim, você tem construtivismo, que é global, então a criança vai começar vendo as palavras, o todo, o texto, a vida, e a gente vai reduzindo até ele chegar na unidade da sílaba e começar a entender, olhar aquelas sílabas e ver aquelas sílabas em todos os lugares e escrever aquela sílaba. Agora, você tem o método fônico, que começa ao contrário. Ele começa da unidade letra, que você entende que a língua portuguesa ela é semi-transparente e ela é um sistema. O sistema de linguagem é um sistema que você pode ensinar como é a matemática. Você ensina 1 mais 1. Se eu ensino que o B faz B e o A faz A, vai ser muito mais fácil para a criança entender que as letras fazem sons e ir conectando isso. Então, as pesquisas indicam que as crianças ensinadas com método fônico aprendem muito mais rápido e é mais democrático. Então, as crianças que têm alguma especificidade de aprendizagem, algum transtorno, elas são acolhidas ali dentro. É muito mais Então, fácil. aproveita que você está fazendo essa explicação sensacional, porque meu público aqui tem uma faixa etária um pouco mais alta. Uhum. E muitos deles aprenderam na cartilha. Qual que é o problema com a cartilha? Não tem nenhum problema oficialmente com a pesquisa com a cartilha, nenhum. A cartilha ensinava, é isso. A cartilha ela é ótima e ela ensinava todo mundo que estava ali. Inclusive, existem pesquisas que comparam o construtivismo com a cartilha. E embora a gente fale falar, ai, nossa, que péssimo pensar na uva da vovó, mas todo mundo aprendia. O vovô não viu a uva. O vovô não viu a uva, que eu pensei numa frase um pouco pior. Então, mas todo mundo aprendia. Então, se você compara duas classes, uma com construtivismo, outra com a cartilha, as crianças de cartilha saem melhor alfabetizadas num tempo menor e conseguem Qual era a fechar crítica? esse ciclo. Por que se criticou a cartilha para ir para o construtivismo? Porque a cartilha ela é passiva. Perfeito. Você não tem um ser humano ali atuando. Você só tem alguém recebendo, é uma educação A gente resolve isso no método fônico?
você não resolve com método fônico, você resolve isso com construtivismo. Perfeito. Com uma conduta de Então, a gente professor. continua tendo uma crítica. Continua tendo uma crítica. Dessa passividade. Desse Exatamente. indivíduo que não busca o seu conhecimento. Não dá para dizer, Como é que vejo você A. lida com isso? Porque você acabou de me contar que você vinha lá do construtivismo. Exato. Então, tivemos um choque aqui. Muito choque, assim. Boa. Eu trabalho numa escola construtivista, então foi muito difícil pensar o que eu faria para pegar o que eu aprendi, o que eu estava vendo que funcionava e colocar dentro da minha prática. E a solução foi mesclar. Passou a maquiagem. Foi mesclar. E é isso. Você passa uma maquiagem para uns, para outros, você mesclava. Para as minhas crianças era completamente mesclado. A minha chamada, a minha atividade, o propósito que eu tinha era ensinar a letra A, sei lá. Mas eu precisava de alunos que fossem pesquisar, que estivessem engajados, que estivessem fazendo algo, pesquisando. Perfeito. Então, eu fui colocando Você esse resolveu aluno. a passividade por um lado. Sim. E a metodologia de apresentação por outro. Exato. Então, você mantém as crianças ali envolvidas e a emoção traz melhor aprendizagem. Com certeza. E ali inteiras dentro daquilo que você estava fazendo. Que levavam para a família, coisas bestas, mas assim, os resultados são incríveis quando você junta as duas coisas, além de ser menos sofrível para aquela criança, sem dúvida. Massa. Sem dúvida. Então agora eu preciso que você me conte como é que foi que você resolveu essa equação durante o curso. Durante o curso? Eu só apanhei durante o curso e disse, gente, eu tinha vontade de sair e brigar com a professora que estava ensinando isso, que era a Camila. Que foi a Camila que deu o primeiro tapa e disse, não é assim. Camila Leão. A Camila Leão. Uma grande especialista, né, em desenvolvimento de atípico também, né, que ela tem um grande conhecimento, mas a pegada dela, ela é pedagoga também, né? Ela é maravilhosa. Porque, fato que você enfrentou uns professores que não eram da área e tal. Tava ali só no mundo das ideias, mas quando eu peguei alguém que era da área e disse, não é isso, a pesquisa tá dizendo Eu queria bem ter visto você ali. A mais B, a minha cara, ela ia no chão. E aí eu fui ler muito mais e pesquisar muito mais, porque, como tendência, eu não sou imbatível. Disse, não é possível isso aí. Faz sentido, mas... Espera um pouquinho. Deixa eu ir lá pesquisar e eu volto. E aí eu fui construindo isso. Inclusive, depois do meu TCC na Santa Casa, com a Camila Leon. Você foi a sua orientadora. Exatamente. Perfeito. Sorte na vida. Amei. Foi essa junção de atitudes construtivistas, o professor que pensa nesse currículo de forma construtivista, nas práticas, com o método fônico na alfabetização. Isso está escrito? Isso está escrito. Vai virar livro ou não? Porque vai precisar. Não, ainda não. Acha que não? A gente melhora. Tem um tanto para melhorar. Mas foi uma reflexão. Acho que durante esse processo... E você conseguiu convencer a Camila disso? Claro que não! Claro que não. Imagina! Nem entro nesse assunto hoje em dia com ela, senão eu apanho. Mas acho que durante o TCC, durante as pesquisas, vendo outras práticas que também deram certo ou não deram certo, eu fui respondendo para mim a professora que eu queria ser. Que legal. A junção que eu queria ter. Que legal. Mas também tive que enfrentar todo o resto, né? O outro lado da história. Isso. As pessoas na minha vida. Como é que é? Eu acho que... O que você puder contar, não precisa falar quem, não precisa contar o santo, só conta o milagre. Só. Eu acho que para os pais, para as crianças era incrível. Via resultado, eu estava feliz enquanto professora, porque tudo que uma professora quer é perceber que seu aluno está evoluindo. Você sabe que a gente teve uma experiência lá, não te cortando, mas já te cortando. A gente montou uma metodologia e fez de forma piloto numa escola que estava sendo formada em Santo André. Eu lembro. E a gente conseguiu 100% de alfabetização numa sociedade que tinha números horríveis. Então não é que eu estou falando que eu acho, né? Nem você está falando que você acha. Você foi lá e fez. Uhum. Depois de muito pesquisar, eu fui lá e fiz. É isso. Com as crianças é incrível. E os pais? Você ia falar dos pais? Para os pais é incrível. E para mim foi incrível, porque eu também tinha uma dor enquanto professora de primeiro ano. Eu queria sair do lugar da professora Helena. A professorinha. Ai, que bonitinha. É a tia, né? Ai, embora ninguém me chamasse. Um presentinho pra ela. Então, não precisa tirar o presente, gente. Não tira, eu gosto. Mas esse lugar, assim, de tá sempre sendo julgada, tratada no diminutivo. Eu queria ser professora. A professora.
A especialista. Exato, que assim, eu falo, ele entendeu o que eu tô falando, ele levou a sério o que eu tô falando, e ele vai tentar colocar isso em prática ou pensar naquele assunto. Massa. E me trouxe muita bagagem. A neuro me trouxe, assim, repertório, me trouxe vocabulário, Argumento. que eu Massa. nem pensava. E você falar para o pai, explicar o construtivismo é uma coisa. Agora, você dizer, que foi o que eu levei durante muito tempo para alguns pais, o Derrheim, que é um neuro maravilhoso e fala muito sobre o processo de aprendizagem, ele tem uma Você figura... viu o último livro dele? Qual deles? Ele fez O da matemática? Não, ele fez um agora sobre o pensamento, sobre a consciência e o pensamento. Acabou de ser lançado. Vou pegar esse. The Heine, na editora Contexto, se eu não me engano, e é Assim que Pensamos, chama o título. Assim que pensamos, É vou Assim pegar. que Pensamos, porque tem Assim que Aprendemos, né? E tem o de matemática que só tem em espanhol, né? E eu assim, é Assim que Pensamos. É maravilhoso. Assim, também é um divisor de Aí águas. hoje também, já que a gente está falando de literatura, eu recebi da Contexto também um livro da Marianne Wolff sobre o cérebro leitor. Que demais! Tá aí no meu carro. Esse se aí você quiser, eu quero, esse eu quero. Acabei de receber, fresquinho, porque a editora manda para fazer. É demais também, que é outra área ali que eu tô ali divulgação. sempre, leitura é outra área que eu tô sempre batalhando para que todos tenham acesso e consigam entender o prazer de estar e ler, estar dentro de uma literatura. Mas Você atua na educação privada? eu atuo na classe AAA, classe risada, de acordo com alguns jornais, gargalhada. Exato. Então, já era um público difícil Sim. de sentar e ter argumentos. Então, eu levava ali o gráfico do Derrheim, maravilhoso, que ele diz, uma criança de 5 anos até uma criança de 7 anos, que passou na ressonância com uma periodicidade, que eu não me lembro qual, e aí ele vai vendo, ele dá palavras para a criança ler, dentro da Acho que é 60 dias. 60 dias? E aí, você vai vendo as ativações no cérebro da criança. Durante o processo. Durante o processo. E aí você vê que no começo não tem nada, porque a criança não tá vendo. Ali, a letra é mais uma coisa, é um desenho. E aí, quando ela começa a perceber e se esforçar, e tentar ler, e tentar escrever, tem uma ativação gigantesca naquele cérebro, enorme. Montam-se inúmeras redes, né? E é uma imagem linda, que é exatamente o momento que os meus alunos de primeiro ano estavam. E depois eles entram no automático. Então, tudo aquilo se automatiza, e aí só a área da linguagem, ele acende. Lindo! Que é o que a gente quer durante o processo de aprendizagem. Perfeito. E aí eu mostrava para os pais todo esse processo. E assim, interessante que eles percebam também que existe um esforço adicional para o processo de aprendizagem, que não é fluxo, não é aquela ideia do construtivismo de que a coisa vai fluir, porque é o próprio desenvolvimento. Não. Quer dizer, se não tiver atenção, esforço, interesse, não vai rolar. Não. Isso não vai acontecer. Então, a criança precisa estar lá. E aí entram outras coisas incríveis da neuro, que também estavam ali. O sono precisa estar em dia. Ele precisa dormir bem, ele precisa se alimentar bem, ele precisa se exercitar. Como está aí essa tela? Como é que está funcionando isso aí? Então, a gente tinha conversas para entender a rotina e como trazer o melhor aluno para dentro dessa sala. Porque quando entrava na sala, eu cuidava. Mas, e ele também entendia ali o cansaço da criança, que muitos pais se incomodam, mas ele cansa. Aí ele faz mãe, ele escreve uma frase e para, Eloá. Gente, olha isso, olha o tamanho do cansaço envolvido, olha o gasto. Que ele tá fazendo. Não é nada fácil isso aqui, é um processo que a gente esquece, mas é difícil. Que é o equivalente a uma pessoa que tem ali alguma fluência, por exemplo, numa outra língua, mas que passa 2, 3 dias num outro país, só podendo falar aquela outra língua, vai dormir arrebentada. Né? Todo mundo já viveu essa experiência, quem tem, né, essa vivência. Mas, então me compare, Luan, quem é você antes e depois da neurociência na sua vida? Como professora, como profissional. Sendo bem engraçadinha? Pode ser. Sou professora Helena. Fofinha, bonitinha, engraçadinha. E sem dúvida eu sou uma profissional. Uma professora. Você se sente mais segura? Muito mais, para atuar em espaços que eu também não entraria, em discussões com pais que eu também não entraria, Nossa. Com um olhar mais refinado também para os transtornos e como ajudar aquela criança na sala de aula. Podemos chamar um processo de empoderamento? Sem Ainda dúvida. que essa palavra está mais batida do que exato. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou outra Eloá depois, assim, em tudo. Inclusive, depois foi uma área que eu fui estudar, que eu sempre falava, a USP é muito longe, a teoria, eu gosto de história da educação, eu gosto.
mas não é isso, não é nisso que eu quero me dedicar. E isso impacta pouco no dia a dia do Nossa, professor, né? exato. Pode, obviamente, criar um arcabouço, criar uma Sim. crítica, mas não vai trazer as perguntas que precisam ser Serei historiadora da respondidas. educação, lindo, né? É, Fora do meu contexto de sala de aula, do chão ali, dos dias que eu gosto. E fui, então, buscar essa área de estudo. Então, na Santa Casa, eu falei, cara, isso aqui é muito legal, como é que... E é besta, estava comentando hoje. Todo professor pensa, ai, o que eu vou colocar na minha sala? Que tanto de coisas eu coloco na minha sala? Tem muita gente que pesquisa isso e a gente não tem acesso. Não, amor, você não vai colocar muita coisa. Você vai vai colocar colocar. só o essencial, o melhor nadinha para ele prestar atenção ali no que ele está fazendo. Então, assim, coisas que ali eu ficava me questionando enquanto professor, o que dá mais certo? O que é melhor? Eu desenho, eu escrevo, eu coloco um vídeo. Porque eu acho isso, inclusive, vou te dizer assim, minha percepção, né? Eu fui professora a vida toda, mas eu fui professora universitária. Eu não tenho essa prática da sala de aula nem de criança nem de adolescente, Uhum, ainda que em algum momento eu tenha me aproximado de uma ou outra situação. E sempre acompanhando, supervisionando, uhum. conversando com as pessoas que estão lá na prática, mas não eu diretamente estando lá. E eu tenho para mim uma sensação, né, de que esse lugar do professor é um lugar solitário, é um lugar de decisões solitárias. Ainda que você tenha um sistema, que você às vezes pode ter até um sistema apostilado, mas o desafio do professor é muito solitário, né? É, E quem sabe esse espaço ali da pós-graduação, com aquele grupo. Eu lamento muito que foi a última turma presencial, né? Porque a maravilhoso. gente sofre muito de não ter mais as turmas presenciais. Foi uma escolha de Sofia difícil, Uhum. né? A querida Marília Albuquerque, até hoje ela pede, vamos fazer só mais uma turminha presencial e tal. Mas o fato é que a gente conseguiu democratizar, Sim, porque se antes a gente conseguia com as turmas presenciais ter 40 pessoas por ano, hoje a gente consegue ter 400, sim, né? sim. Então, isso é uma diferença importante e de todos os lugares do país, né? Então, pensando nessa ideia de influenciar a educação de uma forma mais ampla, tem esse lugar. Mas como que foi a vivência com os outros professores, essa Eloá investigadora aí, questionadora? Eu acho que a vivência com tudo que me foi apresentado foi incrível. Foi uma vivência nem sempre fácil, mas de confrontos. E é isso mesmo? Ou de muita curiosidade, então levava muitas perguntas e temas para casa. E com os pares foi incrível, porque o momento ali de vamos voltar, embora na minha turma não tivessem muitas professoras, mas a gente discutia muito em como todos aqueles temas estudados estavam presentes na vida de cada uma, de que jeito, ou o que uma tinha lido, o que a outra tinha lido, que Nossa, pulverizava. Então, esse contato, sem dúvida, foi essencial. muito Assim, bom. para eloar que eu sou hoje, para retomar, para verbalizar as coisas que a gente está aprendendo, né? Porque senão fica só aqui e tá tudo certo. E você já está trabalhando com formação de professores? Não? Não, quase. Tô no meio do caminho, na verdade. Eu tô fazendo mestrado no Mackenzie, em Ciências de Desenvolvimento, com a Camila Leon e a Grace, que são professoras Sim, da sim. pós. E aí nós temos uma pesquisa enorme, que Que chama Recupera legal, Brasil, que que, legal. que é demais, que tem um Conta, objetivo pode contar. de avaliar as crianças em como elas estavam no desempenho acadêmico, funções executivas, matemática, no pós-pandemia. Então, ano passado, a gente passou avaliando, e é uma pesquisa enorme do Brasil inteiro, a gente faz um pedacinho dela. Ah, é tipo um consórcio de É, pesquisas de é, várias instituições? um bem grandão, assim, a gente vai vendo e vai dar, nossa, que demais, tem esse pessoal que está pesquisando esse viés, nossa, que incrível! E aí a gente pesquisa as crianças, pesquisamos o ano passado para saber como elas estavam pós-pandemia, nada que nós não soubéssemos. Elas estão com menos atenção, a matemática muito pior, É do mesmo? primeiro ao quinto ano, a alfabetização triste, processo de alfabetização, de compreensão, de leitura, triste de se ver. Então, e é uma escola incrível a que eu tô, é uma escola de professores, assim, enorme, organizada, mas mesmo assim a gente percebia que as crianças, pública, que as crianças tiveram muito prejuízo. E agora nós estamos trabalhando com um projeto de intervenção, pensado pelas grandes mentes desse projeto, para ver se a gente consegue recuperar esses prejuízos. Qual que é a intervenção? Agora vai ter que me contar.
São várias áreas, então é um programa de, acho que 12 semanas, são muitas semanas, mas de alfabetização, então consciência fonêmica, reconhecimento de palavras, leitura rápida, automática, matemática, Legal. estratégias em matemática, lógica, função executiva, Show. aí que entra você parar para escutar, você parar a brincadeira, você ouvir e se preparar para aprender, a atenção alternada, que é aquela que você cancela, você pode e é a que você cancela tudo para prestar atenção na sua tarefa. Massa. Então, são muitas atividades aplicadas pelas professoras no contexto de sala de aula. Elas são formadas para fazer essa intervenção? São formadas para Que fazer essa legal. intervenção, estão aplicando. E aí, agora em novembro, outubro, a gente começa o pós-teste para Nossa. saber como foi. E você acha que essas intervenções que estão sendo propostas nesse projeto de pesquisa poderiam ser usadas como costumeiras, triviais dentro da escola? Esse é o plano. Eu acho que ela toda vez que eu entro, e algumas vezes eu entrei nas salas para ajudar os professores, mas toda vez que eu entro na sala de aula, eu penso, isso é o contexto da sala de aula. Mas é o contexto da sala de aula de um professor que tem a intencionalidade de olhar para isso. Então, a formação de professores é crucial. É crucial. Você colocaria a neurociência para todos os professores? Sem dúvida. Sem dúvida. Na graduação? Na graduação. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu colocaria isso e na escola eu colocaria o processo de aprendizagem. Como é o processo de aprender? Porque a gente não faz ideia. E se a gente olha em alguns países, sei lá, como Cuba, você tem uma disciplina que chama Como Aprender. Aprender a aprender. Que você ensina para o seu aluno. A gente tem que ir aprendendo com a vida como é que funciona isso aqui. Sim. Porque não é sentar na sala e só ouvir. O maior projeto, assim, que eu acho mais disruptivo de todos que eu já pensei, é justamente levar a neurociência para a escola fundamental. Mas, assim, usando a neurociência para ensinar ciência, física, química, matemática, entendeu? Que é incrível. Porque aí, no final, que a pessoa termina, ela entendeu todos os conteúdos e ainda tem de autoconhecimento bônus, né? Exato. Ainda fala, nossa, eu ainda posso levar isso aqui para minha vida. Sim. Que é incrível. Eu acho que todos... E a vida pessoal da Eloá foi impactada pela neurociência também? Eu acho que ela foi a mais impactada. A começar do tanto que eu enchi o saco da minha família. E o meu próprio saco. Olha essa tela! Desliga isso, vamos fazer higiene do sono. A gente tem que mexer. Não tá funcionando aqui, mas assim, a gente tem que mexer. Você tem que ler para preservar o seu cérebro. É a única coisa que funciona. Vamos ler, vó, pelo amor de Deus, sai do jogo. Muito bom. Então, minha família e a minha vida foi bastante impactada. Na escola, foi assim, minha vida profissional foi incrível. Mas aí, no momento, indo para a pesquisa, eu também precisei escolher onde eu fico agora, porque não dava para carregar as duas coisas. E aí, eu fui para a pesquisa. Você está só no mestrado? Só no Que mestrado. massa! Só no Que mestrado. legal, que legal. Não, mas assim, se vai fazer, isso é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, você acha que dá para fazer? Olha só, você vai fazer pesquisa, você vai entrar no mestrado, vai fazer um doutorado, mergulha de cabeça. Porque é mó barato você poder mergulhar de cabeça, estudar todos os papers que baterem na sua mão, conversar com os pesquisadores, ir para os eventos, conhecer as pessoas, né? A ciência não é uma coisa que você faz mais ou menos. Não fazer só fazer mais ou menos. Né? Não, e aí você não faz, né? Você não faz, porque eu vejo hoje o meu prazer. Eu fiz 1 ano trabalhando. Então, dividindo ali, meu Deus, eu tenho que fazer meu planejamento, socorro. Sofrendo. E aquela criança, porque minha vida é assim, eu entro no banho e começo a pensar, o que eu faço para aquela criança? Hoje não, eu posso dizer, gente, o que eu faço dentro dessa pesquisa? Estou com dúvida dentro dessa estatística. Li um paper fantástico, que eu posso usar? Então, meu contexto... outro jogo. O aproveitamento é outro. Né? A dedicação é outra... A correria é outra, eu achei que ia ficar tranquila. Não, nunca. Não, tranquila na ciência nunca. Porque Nunca. a gente sempre arruma uma confusão. Porque vão aparecendo projetos, vão aparecendo pessoas, vão aparecendo dados. Sempre acha que dá, né? Sempre acha que dá. Sempre apoia mais alguém, etc. E tal. Muito bem. Bom, olha, parabéns pela jornada, querida. E, assim, uma jornada de descobertas, né? Acho que inspirou muito bem o nosso pessoal por aqui, viu? Quer deixar algum último recado? Falar uma rede social sua... Algum projeto que você está divulgando, o que você quiser? Nenhum nesse momento, mas quem quiser me seguir, eu estou na rede social com o projeto de mudar um pouquinho para o futuro.
Mas estou nesse momento de transição, espero que dê tudo certo. Então, qual que é o Obrigada. Eloá Bridger. O pessoal vai escrever. O pessoal vai fácil. escrever. Gente, que barato, né? Conhecer essa história da Eloá, conhecer... Porque é legal você encontrar alguém que encarnava uma ideia, vivia uma ideia, defendia uma ideia e que pôde ser impactado e, na verdade, não foi convencida de outra coisa, não, ela criou uma outra ideia usando neurociência, impactando a vida das pessoas no entorno dela, né? É um barato. Eu sou suspeita, por isso que eu chamo outras pessoas para virem falar sobre isso aqui para vocês. Mas se você curtiu, deixa seu like, deixa seu comentário por aqui, compartilhe esse vídeo. Se você está numa plataforma de podcast, deixa sua avaliação no podcast, divulga para as pessoas o Inspiring Brains, que é neurociência na vida profissional, neurociência na vida pessoal, para você que ainda tem dúvidas de se neurociência é ou não para você, poder se inspirar por aqui com esses convidados incríveis que eu trago. Se puder, um valeuzinho aqui para esse time maravilhoso que leva o Nada Trivial, e conheça também o nosso clube de membros do Nada Trivial e a comunidade inédita, que é o espaço para se discutir neurociência. Está cheio de professor por lá, mas também tem gente de todas as outras áreas de aplicação de neurociência. Vocês sabem, esse tipo de conhecimento a gente precisa não só se aproximar, mas precisa matutar, macerar e administrar e digerir tudo para transformar em sabedoria. Então eu convido vocês a se juntarem a nós, assim como vocês veem aqui no Inspiring Brains, tantas pessoas fazendo isso. Eloá, super obrigado por você ter vindo do coração. Volte sempre aqui com novidades no projeto de pesquisa, você vem aqui contar. Eu espero. Combinado? Obrigada. Pessoal, é isso aí. Até o próximo. Valeu.